Seja muito bem-vindo, povo de Deus, que a paz do Senhor seja com você nesse dia. Eu desejo um dia próspero e abençoado para você e para a sua família. Hoje nós iremos mais uma vez meditar na palavra de Deus e ela se encontra no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 21. Essa é uma palavra, meu querido e minha querida, de esperança. De esperança para você que tem uma causa, que você considera ela impossível. Quando nós meditarmos nessa palavra, você vai ver e entender que para o nosso Deus nada é impossível. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu convido você para se inscrever nesse canal, para ativar o sininho da notificação, também deixar o seu like. E também pode deixar o seu comentário com respeito, é claro, e deixar o seu pedido de oração para eu estar orando por você. Diz assim a palavra de Deus. O epígrafe é a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ali, meu querido e minha querida, tinha uma mãe de família, uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, que era uma mulher, como diz a palavra do Senhor, cananeia, né? Fazia parte do povo de Canaã. E aquela mulher, ela tinha um grande problema na sua casa, que talvez hoje, você que esteja assistindo esse vídeo, você também tenha um problema que para você parece tão difícil, tão impossível de ser resolvido. Aquela mulher também tinha um problema, né? De muitos que ela poderia ter, tinha um que se destacava muito, porque prejudicava ela e a sua filha, e eu acredito que todos que estavam ali dentro daquela casa, né? Pois ela tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Um problema que ela entendeu que não seria resolvido com medicamentos, né? Não seria resolvido com as coisas naturais, mas sim com as coisas espirituais. E eu acredito, meu querido, que por aquela mulher, ela ser uma cananeia, servir a outros deuses, eu creio que ela já tinha batido em todas as portas para solucionar o problema da sua filha. Porém, ela ainda não tinha encontrado solução. É por isso que a gente vê que quando ela viu que Jesus estava entrando ali, em Tiro e em Sidom, ela não perdeu tempo, meu querido. Ela correu, ela foi ao encontro do Senhor, foi clamando ao Senhor. E o Senhor Jesus, de início, ele fez de conta que não estava ouvindo. Ele fez de conta que ela não era importante. Mas é porque o Senhor queria ver a perseverança daquela mulher. Porque Jesus conhecia a história dela. Porque ele é Deus, ele sabia todas as coisas, né? Então, ele conhecia, ele sabia que ela em casa tinha uma grande necessidade, tinha um grande problema. E os discípulos, eles pediram para que o Senhor resolvesse aquele problema. Se o Senhor iria resolver ou não, despachasse aquela mulher. Mas no versículo 24, o Senhor diz: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez, meu querido e minha querida, se fosse eu e se fosse você que tivesse ouvido isso da boca de Jesus, teria desistido, né? Teria pensado, mas ele não é Jesus, ele não é o Filho de Deus, não foi ele que veio para salvar o povo de Israel, por que não pode fazer um milagre, né? Mas o Senhor Jesus deu uma resposta para ela
eu não fui enviado para você. Eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel. Mas a gente vê, meu querido, que essa mulher, ela era tão perseverante, que são esses exemplos na palavra de Deus, de pessoas assim, que nós devemos seguir. Nunca devemos baixar a cabeça com o primeiro não, ou com o silêncio de Jesus, porque primeiro foi o silêncio do Senhor, e com a insistência dos discípulos foi que ele deu uma resposta. Muitas vezes, quando Deus está fazendo silêncio na tua vida, que tu clama ao Senhor, que tu vem anos clamando, chorando, suplicando a Deus, que Ele ainda não te respondeu, que Ele ainda está em silêncio, pode ter certeza que Deus vai agir. É porque ainda não chegou o momento. Só persevere, só continue esperando no Senhor. Aqui no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Meu querido e minha querida, nem no povo de Israel Jesus Cristo viu pessoas assim se humilhando, né? Recebendo um silêncio, depois recebendo um não. Mas mesmo assim ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Porque ela não poderia voltar para casa naquela mesma situação. Afinal de contas, ela creu que Jesus era o Filho de Deus, era o prometido para o povo de Israel. Ao passo que muitas pessoas em Israel não creram em Jesus e muitos continuam sem crer em Jesus até hoje, né? Eles continuam esperando o Messias, quando o Messias já veio há mais de 2000 anos, né? Mas aquela mulher, ela conseguiu ver que Jesus realmente era o único que poderia mudar a sua história, que poderia trazer paz e libertação para sua filha. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Será que se fosse eu e se fosse você, meus queridos, que ouvisse uma palavra dessa de Jesus, será que não se revoltaria contra ele? Mas aquela mulher, ela não se revoltou. Aí foi que ela se humilhou na presença de Deus. Talvez você esteja em grande provação, em momentos difíceis. Eu já passei, muitas pessoas estão passando, outros já passaram. Faz parte. Na caminhada com Cristo faz parte. Provação é uma das coisas mais comuns que tem. Mas o que nós não podemos, meus queridos, o que você não pode é desistir na hora da provação. Aqui ela já tinha ouvido um silêncio de Deus, já tinha ouvido um não, e agora o Senhor diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Chamou ela de cachorra. Hein? Mas o que foi que ela disse? Até os cachorros comem das migalhas que caem dos seus donos, né? Quer dizer, se até os cachorros podem comer uma migalha, por que tu não pode me dar uma migalha do povo de Israel? Por que não pode fazer uma migalhazinha do teu milagre para mim? E a palavra de Deus nos diz, meus queridos, então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quer dizer, Jesus testou ela até assim o seu último limite, né? Mas Jesus deu a vitória para aquela mulher. No final ele falou: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Então, meu querido, minha querida, se você já vem há anos lutando, batalhando, esperando algo do Senhor, e o Senhor até então não te respondeu, até então ele tem estado em silêncio para com você, isso não significa que Deus não vai mudar, mas significa que ele está te provando. E quanto maior é a sua prova, maior será a vitória, né? Porque essa mulher ela não teve só a libertação da sua filha, né? Mas a sua história, meu querido e minha querida, ficou registrada na Bíblia como uma mulher que Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, como uma mulher de grande fé. Quer dizer, sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos se lembrar dessa mulher, que ela é um exemplo para mim e um exemplo para você
mesmo não fazendo parte do povo de Israel. E aqui a palavra do Senhor diz que a filha dela, o Senhor Jesus ordenou, né, que desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ela ainda estava conversando com Jesus, mas a filha dela em casa, naquele momento, foi liberta, né? Foi liberta porque Jesus deu uma ordem, toda a ordem de Jesus tem que ser cumprida. Então, meu querido e minha querida, tenha paciência no Senhor. Não é fácil na hora da luta, da provação, ser paciente, ser perseverante, mas é necessário. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo.